Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do CPTS11, o fundo de papel barra FOF da Capitânia, tá? Então hoje eu vou falar para vocês como é que tá a carteira, como é que tá o resultado daquelas compromissadas que todo mundo fala mal nesse fundo, tá bom? E eu vou tentar ser um pouco mais leve aqui nesse vídeo, porque no vídeo passado eu acabei batendo muito aqui na Capitânia, né? Então eu vou mostrar outras coisas, outras qualidades desse fundo e vou mostrar também os defeitos dele, tá? Então fica aí até o final, nós vamos fazer um review rápido também da carteira de fundos imobiliários que representa 30% desse fundo, tá? Então fica aí até o final do vídeo, espero que vocês gostem, deixa um like aqui pra mim, se inscreve e comenta aí qual outro fundo imobiliário que você quer que eu fale, tá? Então vamos lá, o fundo tá aí desde 2014 na ativa, temos aí algumas taxinhas, né? 0,10 de administração e 1,05 de gestão, então soma aí 1,15% ao ano, taxas bem pequenas, né? E não temos taxa de performance, graças a Deus, tá? Estamos aí com um patrimônio de 2,81 bi, então já é um fundo grande pra caramba, 277 mil cotistas, cresceu muito do mês passado para cá, então é um dos efeitos da base 10 que nós vamos falar hoje também nesse vídeo. Aqui, rapidamente, o resumo do relatório. A gestão deixa claro aqui que eles estão focados na reciclagem da carteira, então eles estão com uma ideia de tirar esse monte de middle risk que tem no fundo e partir para uma parada mais high grade, um crédito mais seguro, algo do tipo, tá? Isso significa que teremos aí uma queda de spread bem grande na carteira, então vamos acompanhar, vamos falar também sobre isso aqui hoje. Movimentações na carteira. O fundo transacionou nada mais, nada menos do que 800 milhões de reais no único mês. Então eles compraram 417 milhões de reais em CRI e venderam 403 milhões. Então foram, na verdade, aqui 820 milhões de reais. Então, cara, é um fundo que gira muita carteira, é um fundo expert em CRIs aí, em trade de CRI. Então vamos acompanhar aí para ver como é que tá ficando essa carteira do fundo, tá? Esse relatório tá bem grandão, eles colocaram muita coisa esse mês, né? Aqui a gente já falando já das compromissadas que todo mundo fala aí. No mês passado eu falei mal pra caramba dessas compromissadas aqui. E hoje eu decidi trazer uma perspectiva diferente dessas compromissadas, tá? Eles colocam aqui toda a razão do que eles fazem isso, quando deu resultado, quando não deu. Quem quiser dar uma lida aí, só pausar no vídeo, tá? Bem interessante de ler. Então, basicamente, o que você tem que entender aqui? Que essa barra azul aqui é a linha zero, né? Então, a horizontal aqui é a linha zero, e na vertical aqui, a barra azul é a rentabilidade, de quanto que essas compromissadas estão trazendo. Então, deixa eu dar um zoom aqui mal pra gente. Então, aqui, por exemplo, as compromissadas trouxeram aí de resultado pro fundo quase 2% ao mês. Então, foi uma parada muito grande. Só que quando você começa a vir pra cá, ele não é mais os 2%, né? Claro que ele foi um mês atípico. Agora é 0,77%. Só que temos aqui também essa barrinha cinza que representa o custo dessa compromissada. Então, é meio que o prejuízo dela, né? Então, quando você soma aqui vamos somar aqui na calculadora, né? 0,77 menos 1,06, que foi o custo da compromissada. O que aconteceu? Tivemos um prejuízo de 0,29% nesse mês. Aí você olha no mês passado, 0,36, 0,4. O outro mês, 0,68, quase 1% já. 0,42, aqui foi suave, né? Ficamos empatado. Aí tivemos empatado aqui também no mês de maio de 2023, abril tivemos um pouquinho de lucro. Aí voltamos aqui para março, etc. Então, todos esses aqui que estão em vermelho foram os meses que tivemos prejuízo com essas compromissadas aqui. Compromissado, na verdade, é um valor que o fundo pega emprestado e ele empresta esse mesmo valor a uma taxa maior, né? Então, aqui, por exemplo, o fundo pega esse dinheiro aqui emprestado a CDI mais 0,77. Então, vamos fazer o cálculo aqui, só para ficar mais 0,77. O CDI hoje está 12,25, tá? Mais 0,77. Então, eles pegaram aí esse dinheiro emprestado a 13,02% ao ano. Então, é um valor bem alto, uma taxa bem alta, mais de 1% ao mês, né? Então, vamos colocar aqui, dividido por 12, 1,08% ao mês. Então, vamos arredondar aí para 1,1% ao mês. Quando foi que a gente teve esse valor aqui? Esse mês aqui. Tivemos. Então, cara, o que está acontecendo aqui? O fundo está pegando esse valor, a CDI, que dá aquele 13 ali, o quebrado, e emprestando a IPCA. O que está acontecendo? A inflação está vindo baixa esses últimos meses e não está dando para pagar isso aqui, porque a inflação mensal está 0,23 e eles estão pagando aqui por mês 1,08. Então, caraca, é matemática básica, sabe? Eles pegaram uma parada numa taxa determinada, a CDI, e emprestaram a IPCA. Isso não acontece. Por que eles não pegam? Aqui, se eu não me engano, está 16% do portfólio em compromissados. É bem alto, assim, eles perderam a linha total. Por que eles não pegam os CRIs e colocam
20, 30% dos CRIs em CDI para eles pagarem pelo menos as compromissadas aqui. Ou então, porra, vende essa compromissada toda, né? Por que eles estão, cara, continuando batendo cabeça com isso aqui? Falando que, pô, já deu resultado vários meses aqui no início, ó. E de fato deu, né? Só que agora começou a dar errado. Então, quando vocês olharem aqui em 12 meses, eu acho que mais da metade, eu não calculei aqui, mas acho que mais da metade aqui já deu problema. Então a gente já só tá tendo prejuízo, né? Só que, cara, é bem legal que a gestão deixe essa transparência aqui pra gente desse resultado. Eles estão mostrando, ó, a gente tá errando mesmo. Estamos querendo arrumar isso aqui, mas, pô, tá difícil. Eu não sei se eles não conseguem. Eles também não deixam claro como é que eles pegaram essa grana emprestada, se eles não conseguem vender esse CRI nunca, né? Enfim, vamos acompanhar. Eles não dão nenhuma perspectiva aqui pra gente de se eles vão se livrar disso, se eles vão continuar com essa parada. Eles só falam aqui, ó, já deu certo, não tá dando certo agora, mas a gente acredita que vai dar certo no futuro e é isso, nós vamos vender e vamos insistir no erro. Só que, cara, esse fundo tá acabando com o resultado dele todos os meses, né? A gente vai falar aqui na DRE já já. Mudando um pouquinho de assunto aqui, tabela de sensibilidade do fundo, ele está sendo negociado hoje entre 7,76 e 8,10 mais ou menos, né? E é isso aí que você ganha, IPCA mais 9 e pouquinho, IPCA mais 8 e pouquinho, quase 9, se você pegar aí R$8. Cara, legal, uma taxa legal, né? Se esse fundo estiver virando high grade mesmo, do jeito que eles estão falando, e eu acho que está acontecendo, você está pegando uma taxa legal aí. O foda são essas compromissadas aqui em cima, que vai segurar o resultado aí por um tempinho, então. Quando a inflação voltar a vir mais alta, aí sim o fundo vai voltar a pagar bastante e tal. E a gente vai conseguir ver aquelas compromissadas ali funcionando, né? Falando aqui de carteira de CRI rapidamente, rentabilidade aqui, frente ao IFIX. O IFIX rendeu aqui nesse período de 2019 até agora 18,74% e a carteira do fundo 54,22%. Cara, não... É bastante coisa, né? Não era pra esse fundo estar com essa porrada de clique que ele tem. Mas é bastante coisa, né? Teve um resultado aí legal. Falando aqui de DRE, deixa eu dar um zoom aqui de novo. Tivemos aqui um resultado, uma receita, né? De 27 milhões, quase 28 milhões. E tivemos aqui uma despesa de 8 milhões. O que representa 30% do resultado. Ou seja, desses 27 milhões, tira aí 30%, joga tudo fora, despesa, compromissada, porra toda, né? 30% vai embora do resultado só para pagar a despesa. E desses 30% aqui, 17% do resultado, do total do resultado, é de despesa financeira, como vocês podem ver aqui, que são as compromissadas ali, a alavancagem do fundo. Quase 5 milhões de reais indo embora todos os meses nesse fundo, com essa compromissada escrota da Capitânia. Como vocês podem ver aqui, já teve meses que foram 11 milhões, mano. Olha aqui em maio de 2023. Então, assim, tá na hora da Capitânia começar a ver isso. Se faz sentido insistir nesse erro. Eu entendo que é uma estratégia que já funcionou no passado, mas a gente não tá vendo funcionando mais hoje. E, cara, esse fundo tem uma excelente característica que eles fazem esse trade de CRI loucamente todos os meses, ganha dinheiro pra caramba com esses trades, né? Então, porra, é difícil, né, cara? É difícil, né? Continuando aqui, o fundo hoje está quase sem reserva, né? Então 0,001, então isso aqui não dá nem um centavo aí por cota de reserva, né? Então distribuem quase sempre o que está gerando, né? Então aqui a gente tem uma comparação, o fundo gerou aí 0,8, entregou 0,8, então esse mês ele gerou 0,6 e entregou 0,6, 6 centavos, né? E tem essa média aqui de 7 centavinhos. Liquidez aqui falando, 7 milhões e meio mais ou menos por dia. Cara, muito boa a liquidez desse fundo, né? Depois que ele foi pra base 10, cara, a parada meio que dá uma explodida, né? Aqui como é que tá o volume de negociação? Aqui em setembro ele deu esse pico gigantesco. O que foi quando ele virou base 10? A galera meio que começou a saber desse fundo, né? O Primo Rico falando pra caramba desse fundo. Aí deu esse pico aqui gigante, muita gente entrando. E depois ele meio que normalizou, né? Então a gente vê aqui um gráfico meio que subindo aos poucos. E esse mês aqui foi meio atípico. E aqui o número de cotistas, aqui que a gente consegue ver claramente o efeito do base 10, né? Então, quando o fundo deixou de ser base 100 lá, que estava custando 80 e pouco já, R$90, foi mais ou menos aqui. E olha o pico que ele deu de um mês para o outro, né? Então, como vocês podem ver aqui nos outros meses, é um pico anormal em relação aos outros meses, né? Então, o base 10 tem esse efeito aqui de crescer muito o número de cotistas, cresce muito a liquidez no início também, só que depois normaliza tudo, mas o número de cotistas continua subindo aí com o tempo. Falando aqui de alocação de segmento da carteira do fundo, temos aqui bons setores, né? Logístico, shopping, infraestrutura, residencial, que tem um pouquinho, né? Educacional, comercial. Temos um setor aqui que eu não gosto muito, que é o varejo, 8,8%. Por conta disso, temos aqui na carteira Via Varejo, né? Algumas outras empresas aqui de e-commerce, que eu não consigo ver aqui agora no momento, mas
a gente acaba ficando exposto aí a esse setor aqui. Temos 3,6% da carteira em via varejo, que vai quebrar, já quebrou, tá quebrando, então conjuga o verbo aí em todos os tempos que você quiser. Então temos 3,6% aí do capital do fundo da carteira de CRI aí em risco atualmente. Aqui como é que tá a alocação do fundo? 70% vai em CRI e PCA, temos 1% aqui em CDI, 2,2% é liquidez, caixa, né, mais ou menos, e 27% da carteira em FI. Vamos arredondar aí para 28%. Então, é muito fundo imobiliário que está aqui dentro da carteira desse fundo. Cara, tá na hora da Capitânia, porra, baixar isso aqui, né? Cara, 28% do fundo é muita coisa. Aqui, como a gente já falou lá, o fundo tá querendo migrar para high grade, então, o que aconteceu? Eles estavam aqui, né? Então, deixa eu até colocar aqui uma linha pra gente exemplificar melhor. O fundo estava aqui. O fundo aqui era um fundo mais middle risk, que tinha uns CRIs com as taxinhas um pouco mais puxadas, né? Um pouco mais arriscadas. O que ele está fazendo? Migrando para high grade. O que aconteceu? As operações, os CRIs deixaram de ser tão arriscados como eram antes, só que consequentemente você não consegue taxas tão altas que nem você tinha aqui em cima. Então ele meio que apertou muito o spread. Então em relação à NTNB aí vigente, que eu não sei qual que eles usam aqui, eles não colocam aqui pra gente, só temos aí um spread de 1,78%. É pouca coisa, tá? Então, se o NTNB está 6%, o fundo hoje está rendendo 7,78%, tá? É só um exemplo, não significa que é isso. Então, cara, vai acontecer esse spread aqui, só que com o tempo, né? Quando a carteira vai ficando mais velha, etc., o spread vai mudando, tal, o fundo vai pegando operações melhores. A gente já viu uma melhora bem significativa esse mês, né? Então, vamos acompanhar. Aqui falando da carteira, cara, não dá pra gente falar sobre isso daqui, a gente já falou, né? E aqui, mais importante, né? 30% do fundo tá, né? 28% tá em fundos imobiliários. Então, vamos falar aqui. Esse fundo tem essa estratégia de comprar muita cota do mesmo FI. Então, eu coloquei aqui em verde alguns FIs que ele comprou muita coisa. Então, é engraçado você achar que esse fundo tem 31% do TRXF. Um fundo gigantesco, pagando pra caramba, todo mundo louco, pagando ágil. E o fundo tem 31% do TRXF. Muito louco ver isso, né? Temos 71% do PATSE e 13% aí do GALG. Pra quem gosta do GALG, já falamos muito aqui. 56% do EVBI, 51% do CPSH, que era o fundo de shopping lá da Capitânia, que não deu certo, eles, enfim, desistiram. 14% do XPPR. Botei um kkk aqui porque, porra, isso é prejuízo, né? Já era, esse dinheiro aqui foi pro lixo. Explodiu, né? Virou pó. E, cara, é muito louco ver isso aqui. O que esse fundo faz? Ele compra... esse aqui tem 100%, tá vendo? Então é muito louco ver o fundo fazendo essas coisas aqui, comprando bastante coisa, bastante cota. Esse fundo aqui ele praticamente já comprou tudo, esse também, esse aqui também. O que ele faz? Ele compra majoritariamente esses fundos e quando eles acham que faz sentido, eles vão lá e liquidam o fundo. Eles abrem uma assembleia, como eles têm a maioria dos votos, eles conseguem votar para aprovar a liquidação. O que a gestora dona do fundo tem que fazer, a que gerencia o fundo tem que fazer? Vender os ativos e distribuir como amortização para os cotistas. Então, é meio que ele consegue comprar 100%, vou dar um exemplo, né? Ele poderia ter comprado 100% desse COP aqui a um PVP de 0,5, então na cota que era para estar R$100, ele comprou a 50, comprou a porra toda do fundo, 100% do fundo, e pediu para liquidar. Aí a gestão tem que dar um jeito lá de vender os ativos perto do VP ou acima do VP, sei lá, próximo do VP, né? E eles vão lá e acabam recebendo esses R$100 de uma cota que eles compraram a 50. Então, num cenário ideal, é mais ou menos isso que acontece. Eles já fizeram, a Capitânia, o CPTS já fez isso muito no passado. Tem um tempinho já que eles não fazem isso. Mas vamos acompanhar. Eu acho que seria uma salvação aí pro fundo, né? Tem alguns já aqui com... Pô, tipo, podiam liquidar o EVBI, cara. Foda-se, né? O fundo estranho pra caramba. Esse PATS também. Esses três aqui primeiro que tem maior posição também já dava pra ter feito isso. Então, é isso, tá, pessoal? Aqui mais ou menos o setor dessa carteira aí, então... Ele tem aqui 30% em laje corporativa, que é o setor que está sofrendo pra caramba agora, PVP tudo lá no chão, e 27% em renda urbana, então EVBI, etc, TRXF, né, que é o setor que mais promissor atual aí da bolsa, que tá pagando pra caramba, que o pessoal espera pagar muito em breve, e é basicamente isso aí, tá? Gente, falei muito, espero que vocês tenham gostado, esse tipo de vídeo dá muito trabalho, então eu tive que pular muita coisa aqui, que esse relatório é muito grande. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aqui pra mim, comenta o que você achou aí do vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, até a próxima.